Olha só, a gente começa a Hora do Esporte de hoje falando de basquete. Ontem à noite, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, São José Basquetebol encarou o Paulistano pela sexta rodada do NBB 18. Você está vendo imagens aí, ó, em um clássico paulista dentro do Campeonato Nacional. E dessa vez não deu, aliás, deu para o time da casa, né? Que venceu pelo placar de 80-71. Com o resultado, o São José conheceu a sua terceira derrota em 6 jogos, aparecendo na 11ª posição na tabela de classificação com 50% de aproveitamento. O paulistano conquistou aí a sua segunda vitória em 5 jogos e é o atual 13º colocado com 40% de aproveitamento até aqui. Paulito. Vieira, liga o sinal de alerta para o time joseense, ainda está no começo de competição, mas a equipe não conseguiu vencer fora de casa dentro do NBB. E a gente sabe que se você quiser buscar objetivos maiores, esses jogos fora de casa, você precisa pelo menos trazer alguns pontinhos, né? Então fica essa preocupação, ajustes a serem realizados. Acho que coletivamente o jogo do São José até que funcionou legal, mas individualmente algumas peças não foram tão bem, como é o caso do Adiel, por exemplo, né? Pois é, você vê, ó, quem gosta de basquete gosta de números, né? Você vê como é que foi a dinâmica da partida. Primeiro quarto, vitória do Paulistano, 18-15. Segundo quarto, vitória do Paulistano, 19-13. O jogo foi por intervalo 37-28 para a equipe... É isso mesmo, 37-28 para a equipe do Paulistano. Aí no terceiro quarto, vitória do São José, muito boa vitória, 26-17. Levou o jogo para os últimos 10 minutos empatado, 54-54. Só que aí no último quarto, vitória do Paulistano, 26-17, placar final 80-71. Ou seja, o último quarto acabou sendo decisivo. São José buscou no terceiro, empatou, levando para os últimos 10 minutos, mas o último quarto realmente o Paulistano foi melhor. Destaques individuais da partida, pelo lado do São José, o Gui Lessa, 20 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Seguido pelo Big Mike, com 16 pontos, 6 rebotes. E o Douglas dos Santos, 14 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Pelo lado do paulistano, o pivôzão Lucas Siewert, 31 pontos na partida, com mais 7 rebotes e 2 assistências. Seguido pelo Gui Abreu, 17 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. E o Gabriel Landeira, que é armador, jovem armador da equipe do paulistano, 10 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, os melhores da equipe do paulistano. O Siewert marcando 31 pontos, é muita coisa. O time anotou 80 no total, só um jogador anotou 31, muita coisa. Pivôzão fazendo estrago na defesa do São José, Paulito. Com certeza, Vieira. Eu acho que o Lucas talvez foi o diferencial dentro desse jogo, quando o paulistano se sentia mais apertado, recorria para ele, que estava confiante, estava bem na partida, para poder desequilibrar. O São José, como eu falei, né? Eu acho que o quinteto ali principal do time, todo mundo pontuou muito bem, só que quando precisou dar rotatividade, não conseguiu manter a mesma consistência, e isso fez a diferença, né? Então, o São José precisa corrigir esses erros, vai ter a semana agora para poder trabalhar e precisa urgentemente melhorar essas questões. Pois é. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos do São José. A gente separou que os 10 primeiros jogos do São José, você sabe, estreou lá contra o Cruzeiro, fora de casa venceu, depois enfrentou o Minas, teve a chance da vitória, mas acabou perdendo. Depois fez a estreia em casa contra o Vasco, aí aquele mini campeonato carioca que você já sabe, venceu o Vasco em casa, perdeu para o Flamengo também em casa e depois venceu o Botafogo em casa naquele mini campeonato carioca. Agora saiu para pegar o paulistano e perdeu, e tem mais 3 jogos fora de casa. Os 3 próximos jogos do São José serão fora de casa. Contra o Corinthians, o próximo jogo na próxima terça-feira, dia 11, 8h30 da noite lá no ginásio Vlamir Marques. Depois vai para Paraíba enfrentar a Unifacisa e depois para o Ceará enfrentar o Fortaleza, e aí volta para casa contra o Pato Basquete nesses 10 primeiros jogos do São José. 3 jogos em casa na sequência, são 4 na verdade, contando com o de ontem contra o paulistano. Com jogos fora de casa, Paulito, o sinal de alerta acaba aumentando um pouquinho, porque claro, quem está em casa quer fazer valer o mando de quadra.
Com certeza, e o São José vai ter que se recuperar na prática, né? Porque agora vai demorar para poder voltar a jogar novamente em seus domínios, então precisa fazer realmente esse campeonato de recuperação fora de casa para poder subir dentro da tabela da competição. Muito bem, ainda durante essa semana a gente fala mais do São José Basquetebol, segunda-feira que vem, porque o próximo jogo é na terça contra o Corinthians. Mais detalhes do São José Basquetebol, time masculino, aqui dentro do Hora do Esporte.